Olá, queridos amigos. Hoje o vídeo busca responder, tendo como base o quarto mandamento, a seguinte pergunta: o que significa dizer que os pais são máscaras de Deus na vida dos seus filhos? Então vem com a gente. O quarto mandamento, podemos dizer que é a ponte entre a relação vertical que temos com Deus e horizontal que temos com o nosso próximo. Deus concedeu uma honra especial aos pais para serem representantes de Deus diante dos seus filhos. Alguns versículos resumem essa realidade dos pais serem representantes de Deus diante de seus filhos. Por exemplo, Provérbios, lá no capítulo 23, diz assim: escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Efésios, capítulo 6, também é um texto que nos ajuda a pensar sobre isso. Logo nos primeiros versículos diz: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer o seu pai e a sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Também, a partir do próximo versículo, a gente tem uma orientação dos pais em relação aos filhos. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Esses textos eles reforçam a ideia de que os pais são representantes de Deus diante de seus filhos. Mas o que significa isso? Na época da Reforma, uma expressão ficou conhecida dizendo que os pais são máscaras de Deus na vida dos seus filhos. Em outras palavras, poderíamos dizer que estão no lugar do próprio Deus. Mas o que significa isso? Os pais, estando no lugar do próprio Deus, têm a função de cuidar, de educar, de corrigir, de exortar, de conduzir os filhos em nome do próprio Deus. Refletem por meio de conselhos, de exemplos, de cuidado, de amor na vida dos seus filhos a presença de Deus. Em outras palavras, refletem o próprio agir de Deus na vida dos seus filhos. Como seria bom se isso acontecesse como é da vontade de Deus, como é do mandamento de Deus? Como seria bom se os pais agissem realmente como máscaras de Deus, como representantes de Deus na vida dos seus filhos? Mas o que a gente percebe, a realidade, muitas vezes é bem outra. Em todos os lugares vemos crianças que foram abandonadas, rejeitadas, órfãos. Seja qual for a triste situação pela qual vivem e que está presente em nossa sociedade. E às vezes, a realidade familiar em que hoje vivemos nem sempre é que um pai e uma mãe cuidam dos seus filhos. Às vezes essa responsabilidade está destinada aos avós, às vezes é a mãe que tem a função dupla de ser pai e mãe, às vezes são os pais do coração. Seja qual for a situação, a realidade que a gente vai perceber no dia a dia das nossas vidas. Mas acima de tudo, eu digo que é feliz aquela criança, aquele adolescente que vive e cresce num lar, mesmo que não seja de pais e mães biológicos, mesmo independente da dor que cause, mas feliz é essa criança que tem na sua vida pessoas que exercem a função de ser um pai e uma mãe na vida delas. Isso eu digo que, antes de tudo, antes desse quarto mandamento ser uma lei, talvez a gente poderia olhar para esse mandamento em gratidão por termos pais e mães que foram comprometidos em compartilhar, em encaminhar ensinamentos cristãos, em nos fazer guardar o caminho de Jesus. Infelizmente, a gente percebe que muitas crianças, adolescentes não estão tendo esse privilégio, diríamos assim, de ter pais e mães que cuidam, que exortam, que se preocupam também com a educação cristã dos seus filhos. O Salvador Jesus diz algo muito interessante no Evangelho de Mateus, nessa relação de pais com filhos. Ele diz: por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra aos seus filhos, mesmo eles pedindo pão? Por acaso vocês vão dar uma cobra para eles, mesmo eles pedindo peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Os pais, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo maus, mesmo sendo falhos, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Agora, olhe, você que foi batizado, levado à fonte batismal, levado ao batismo em nome do Deus triuno, você também é inserido numa família que a gente chama família da fé no reino de Deus. E por isso, ali temos um pai eterno, perfeito,
que dará as melhores coisas aos seus filhos. E que alegria poder dizer a esse pai e falar com ele uma oração que ele mesmo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Que alegria é poder saber que esse Pai eterno nos dá as melhores coisas. Na verdade, tem preparado o melhor lugar, o novo céu e a nova terra. E além disso, em Cristo Jesus, Ele vem para trazer o perdão dos nossos pecados e nos dar uma nova vida. Que alegria podermos ter um Pai, sim, tão perfeito e misericordioso em nosso favor. Esse Pai eterno, por meio de pais imperfeitos, através do seu perfeito amor, tem o propósito de cuidar de cada um de nós. E sabendo que os pais não têm condições de zelar pela vida dos seus filhos de forma plena, ele institui outras autoridades em seu nome para serem também representantes da humanidade na vida das pessoas. Por exemplo, os pais, quando levam os seus filhos para a escola, estão compartilhando com os professores a autoridade que lhes foi dada como representantes, como máscaras, para que esses professores cuidem e ensinem os seus filhos. Quando os pais levam os filhos para a igreja, estão também compartilhando essa autoridade com os pastores para que eles levem o caminho da salvação em Cristo Jesus. Isso também acontece com os governantes nas mais diversas áreas que temos aqui diante de nós. Isso em todos os lugares, para as autoridades que nós conhecemos e são instituídas. Isso nos vem lembrar que esse mandamento nos leva a respeitar e honrar não somente os nossos pais, mas também os superiores. Mesmo que esses superiores nós não gostamos, ou independente de quem seja. E assim, ao fazer isso, ao honrar e respeitar nossos pais superiores, na verdade, nós estamos honrando e respeitando como se fosse o próprio Deus, porque Deus é aquele que criou essas vocações e colocou a serviço de cada um de nós. Isso ouvimos aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos: obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Em resumo, esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa ali contida, assim como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 6. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, qual é? Faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Fico pensando que demonstrar honra, serviço, obediência a pais e superiores é saber que já nesta vida temos uma promessa de que no tempo que aqui vivemos, que Deus nos permitir vivermos, não teremos um relacionamento de discórdia, de guerras e de conflitos, mas de harmonia e amor na companhia daquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida. Pense um pouco mais sobre isso. Esse foi o Momento Drops Luterano aqui da Congregação Concórdia de Moema. Sempre uma alegria ter a sua companhia. Eu sou o pastor Matheus Schmidt. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar outros vídeos que estamos fazendo sobre os mandamentos de Deus, então acompanhe e curta essa página. Você sempre é o nosso convidado. Um abraço.